Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao 25. Quero dar boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos ao serviço profético, amém? Nós estamos no seminário, nossa terceira aula. Pastores de diabos. Ok? Deus jamais irá prosperar diabos. E a palavra diabos vem do grego diabolos, que significa opositor, sim ou não? Acusador, caluniador, traiçoeiro, não é? Todos estes e outros são significados da mesma palavra diabos. Então Deus jamais irá prosperar, jamais irá abençoar o mentiroso, o opositor, o traiçoeiro, o fofoqueiro, todo aquele que se opõe à perfeita vontade de Deus. Alguém pode glorificar o Senhor? Então sejam todos bem-vindos, tanto os presentes como os que estão online, espectadores ao redor de todo mundo, que Deus abençoe. E o texto vai aparecer na sua telinha. Ainda em pé, leiam comigo, verso 19, 3, 2, vamos. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Verso 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Dá glória a Deus. Continuando. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão o que? A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Quem está entendendo? Versículo 22, por favor, leiam. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e vais, e logo se esquece de como era. 25. Leiam. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu... Diga bem-aventurado. Diga abençoado. Diga alegre. Bem-sucedido em tudo o que fizer. Alguém tem que louvar a Deus. O apóstolo Tiago, ele escreve esta epístola, essa carta universal, amém? Às 12 tribos, aos irmãos, aqueles que creram em Jesus como ele creu em Jesus. Dá glória a Jesus por isso. E ele nos traz uma orientação muito pontual, amém? Qual orientação? Que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, e mais tardios ainda para nos irarmos. Por quê? Porque Deus não opera na ira humana. Deus não opera na justiça própria. Diga para alguém, ei, aponte para ele ou para ela. Deus não opera na tua justiça. Diga, Deus tem a própria justiça dele. Diga para outra pessoa, para ela não ficar triste ou ele ficar triste. Vira para outro, diga assim: a tua justiça é torta. A justiça de Deus é reta. Alguém tem que dar glória ao Senhor. Então, a justiça do homem
da mulher, do ser humano é torta, ou seja, é falha. Diga falha. Mas a justiça de Deus é reta, ou seja, é perfeita, ela não falha. A questão é que nós não suportamos ouvir, não é? Nós queremos falar, e ainda se irá, tomar partido, agir. É assim ou não é? Amada família e irmãos, escutem isso. Nós estamos diante de uma forte transição espiritual. Nós estamos em um transicionamento. Deus tem um calendário. Dá glória a Ele. E o calendário de Deus é diferente do calendário do homem. É ou não é? Para vocês terem uma ideia, o calendário humano sempre está atrasado. Agora o calendário de Deus não, sempre está corretinho. Quer um exemplo? Diga, fala, apóstolo. No calendário humano, o mês só vai virar numa quarta-feira, correto? Dia 1º de outubro. E no calendário de Deus? Segunda-feira agora, dia 22 de setembro. Então quem anda no calendário de Deus está sempre à frente, nunca está atrasado. Então dia 22 vai transicionar tudo. O tempo vai mudar, a estação vai mudar, tudo vai mudar. Eu quero profetizar que uma nova temporada está chegando na sua vida, que uma nova estação há de se manifestar se você ouvir e ser um cumpridor da palavra e não apenas um ouvinte esquecido. Você viverá o que não viveu, em o nome poderoso de Jesus. Eu quero profetizar que você vai viver 10 em 1. 10 anos em 1, que você ainda não viveu em 10 anos, você vai ver em 1 ano. Você vai ficar surpreso se você ouvir atentamente e obedecer. Então há uma transição espiritual no calendário de Deus. E eu estou profetizando que na sua vida e na sua família também. Porém, Satanás, ele é um diabo, é ou não é um diabo? É um diabão, sim ou não? Diga Satanás. É um diabo e é sagaz. Ele é opositor, ele é um enganador, ele é um mentiroso. Então ele busca de todas as formas nos saquear, nos roubar do plano de Deus. Olha, se uma nova temporada, uma nova estação está a chegar em nossas vidas, Deus é tolo? Ixi, uma pessoa só que respondeu. Deus é ou não é tolo? Ixi, se não, foi tão fraco. Vocês duvidam? Deus é ou não é tolo? Agora vocês me convenceram que não. Dá glória a Deus. Então Deus já, escute isso, ouça com atenção, sejam prontos para ouvir. Escute isso. Deus já proveu tudo o que você e sua família necessitam para essa nova temporada, para essa nova estação. Tudo já foi provido, tudo já está pronto, está feito. Agora Satanás quer roubar. Tá entendendo? Satanás quer saquear, porque ele é o ladrão. E o ladrão vem senão para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida abundante, hoje e eternamente. Então Satanás está tentando te roubar. Posso denunciar como? Te incitando a exercer a tua justiça, a você falar assim para Deus: Deus, deixa que eu resolvo, deixa que eu vou resolver, fica aí, Deus. Está te incitando a tua família a deixar a justiça de Deus para exercer a tua própria justiça. Olhe para alguém e diga: muito cuidado com isso. Convença ele, diga: muito cuidado com isso. Cuidado com as injustiças. Cuidado com as ofensas. Quem foi ofendido só nessa semana que começou? Levante a mão bem alto, deixa eu ver. Quem recebeu injustiças? Pessoas fizeram injustiça com você. Aí, ó. Diga para outra pessoa: está tudo bem. Amém? Está tudo bem ser injustiçado.
Tá tudo bem as pessoas exercerem ofensas contra nós. Sabe o que não está bem? O que não está bem é você ser aquele que está injustiçando e aquele que está ofendendo, fazendo errado. Aí não está nada bem. Se você é o ofensor, não está nada bem. Se você é um injusto ou injusta, não está nada bem. Diga para outra pessoa assim, ó: ei, ouça o que eu te digo. Ofender é o direito das pessoas. Se ofender ou não, é um direito seu. Então você tem autoridade delegada por Deus, ou outorgada, dada por Deus, para aceitar uma ofensa ou não. Mas a questão é que os cristãos estão muito dodói. Tudo, ai, né? Qualquer coisinha me ofendeu, qualquer coisinha me injustiçou, qualquer coisinha quer resolver, quer se defender, né? Tem gente que dá 10 boiadas só para entrar numa briga. Pessoal briguento. Quem conhece um briguento, uma briguenta aí? Quem é briguento e briguenta aí? Então escute isso. Satanás está agindo fortemente através das injustiças e ofensas. E a única forma de vencer, quem quer aprender a vencer isso? Porque assim, ó, se Satanás está usando das injustiças e das ofensas para roubar o que Deus já te deu, porque Deus já te supriu para essa nova temporada, essa nova estação. E Satanás quer roubar. Então, se Satanás quer te roubar e tem uma forma de vencer, você quer aprender? Posso te ensinar? Permaneça na palavra de Deus. Eu disse permaneça. A questão é que nós entramos aqui quarta após quarta, entramos domingo após domingo, vamos e sentamos em mesas terça após terça, e as mulheres na sexta, né, os jovens também nas quintas aqui. A questão é que nós estamos sendo ouvintes esquecidos e não praticantes constantes. Não adianta dizer que não, que eu te conheço. Eu conheço, o Pai sabe os filhos que tem. E se eu te conheço, imagine o Pai Celestial que te vê até nula no banheiro. Tá gravando? Que bom. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então nós temos que parar de ser ouvintes esquecidos. Temos que começar a ser praticantes constantes. O que é isso, apóstolo? Ser praticante constante? Oh, meu Deus do céu, será que eu falo, Jesus? Ser um praticante constante é agir em todas as circunstâncias segundo a palavra de Deus. É agir diante das injustiças segundo a palavra de Deus. É agir diante das ofensas segundo a palavra de Deus. Se você não sabe, isso é tão profético. Deus havia preparado esse momento, meu Deus do céu, para confirmar essa palavra com um sinal. E o sinal aponta para aquilo que Deus está falando. O sinal confirma a palavra que está sendo ministrada. Ah não. Meu Deus do céu. Não é a primeira vez que vocês ouvem isso, né? Que temos que agir em todas as circunstâncias segundo a palavra. Quem lembra? Ok. Diga: Deus sabe de todas as coisas. Não se constrange com o que eu vou falar. Mas aqui nesse ambiente, está o pai daquele jovem que naquele dia faleceu aqui em frente. E se nós não agíssemos segundo a palavra, agíssemos segundo nós mesmos, aquele jovem não teria tornado para a casa do pai. Você está entendendo? Olha como Deus faz todas as coisas. O Pai me deu essa palavra e aparece o pai do Paulo aqui. Levante sua mão. Aqui está o pai do Paulo. Aqui está a esposa dele, né? A esposa do pai do Paulo. E eles vieram hoje para agradecer por tudo aquilo que Deus fez.
como é bom agir segundo a palavra. Este é um sinal, queridos, de que você e eu devemos continuar agindo segundo a palavra. Não importa, ou não importam quais sejam as circunstâncias. Se circunstâncias drásticas, dramáticas, circunstâncias boas, difíceis e até mesmo impossíveis, devemos andar, devemos viver, devemos exercer a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Aplauda Jesus por isso. Pegue na mão de alguém agora, rápido, pegue na mão de alguém agora. Diga assim: confie em Deus. Diga com vontade: confie em Deus. Não se ofenda. Não ofenda. Não se defenda. Amém? Os que confiam em Deus não se ofendem, não ofendem e não se defendem. Há alguém que confia em Deus, grite aleluia! Aplauda o Rei! Glória a Deus! Podem sentar no nome de Jesus. Quem já está aquecido aí para a aula? Essa é uma instrução que salva vidas, queridos. Essa instrução que eu te dei é para salvar não só a sua vida, mas a vida da sua família e a vida de pessoas que Deus irá colocar no seu caminho. Alguém tem que estar entendendo isso. Aleluia. Não haja segundo a tua justiça. Haja segundo a justiça de Deus. Eu preciso falar isso. Olha para mim aqui rapidinho. Esperar na justiça de Deus não é ficar de braços cruzados. Entenda isso, pelo amor de Deus. Esperar pela justiça de Deus não é ficar de braços cruzados. Você está entendendo? Esperar pela justiça de Deus é agir segundo os comandos dele. É agir segundo a palavra dele. Amém? Um exemplo. Você pode dirigir e no trânsito exercer a tua própria justiça, sim ou não? Não é? E tem muita gente exercendo a própria justiça, né? Está escrito lá, pare. Segundo as leis de trânsito, sim ou não? Tem que parar, sim ou não? Mas as pessoas estão exercendo a própria justiça. Não é assim que tá? As pessoas estão exercendo a própria justiça e não estão seguindo aquilo que foi determinado. Então, esperar pela justiça de Deus é cumprir a justiça dele. Se ele mandou parar, você para. Se ele mandou avançar, você avança. Se ele mandou abrir a boca e falar, você abre a boca e fala. Se ele mandou você calar sua boca, você cala sua boca. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a aula de número 3, correto? Nós vamos continuar o tema: os primeiros diabos. Os primeiros diabos. Isso. Lembra que é a continuidade? Vocês estão prontos? E hoje eu vou revelar os diabos que estão atuando no meio da igreja. Posso revelar tudo? Tenho pelo menos 6 diabos para revelar hoje para você. Pelo menos. Não sei se vai dar tempo. Se você orar por mim, eu creio que eu consigo. Podemos? Então tá. Então eu não vou ser lento e ficar ditando. Essa aula está sendo gravada. Amém ou não amém? Então, depois qualquer coisa você pode tornar, tá bom? A gravação que ficará no ar, no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, nesse tópico, nesse tema, os primeiros diabos, nós aprendemos que os diabos não originaram na terra. Tudo bem? Os diabos não se originaram na terra, mas nos céus.
e só depois chegaram na terra e então se multiplicaram nela. Lembrando que a palavra diabos vem de diabolos. Quem lembra das definições? Quem lembra? Opositor, o que mais? Acusador, o que mais? Caluniador, o que mais? Traiçoeiro, oi? Mentiroso, fofoqueiro, o que mais? Que é um semeador, né? Enganador. Aquele que entra no meio, se infiltrando, né? E que divide, que traz divisão. Então escute isso. Esse termo foi aplicado a Satanás, foi ou não foi? Satanás, o diabo, não é? Nosso adversário. Mas você concorda que toda pessoa, todo ser humano que assume essa postura ou estas posturas também tornam-se diabos? Você concorda com isso? Então, em muitos lugares tem diabos, inclusive dentro das igrejas. Igrejas com diabos não prosperam. Pastores de diabos nunca prosperam. Então, se você congrega numa igreja que tem diabos, você nunca vai prosperar. Você vê a importância desse seminário? Oi? É de extrema importância, sim ou não? Então dá glória a Deus. Por que não prosperam? Porque Deus jamais irá prosperar diabos. Então vamos lá. Nós finalizamos a aula de número 2 na quarta-feira passada, vendo quais foram os primeiros diabos. Sim ou não? Top 1 e top 2, ok? Qual foi o primeiro diabo então que surgiu nos céus? Lúcifer, conforme Isaías 14, Ezequiel 28, que era um querubim ungido, né, o filho da alva. E ali ele desejou, ele pensou dentro dele mesmo que ele poderia ser o melhor e edificar o trono dele acima das estrelas, acima do trono do próprio Deus. E eu tenho uma revelação muito forte que ele estava desejando o lugar de Cristo. Ele estava desejando o lugar de Cristo, de Jesus Cristo. Porque está escrito lá em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou, Jesus não usurpou ser igual. Antes se despojou de toda a sua glória, assumindo a forma de um ser humano, de um escravo, de um servo, ok? O qual foi obediente até a morte, morte de... Aí vem a revelação. Por isso Deus deu a ele um nome acima, acima de todo o nome, para que diante do nome do Senhor se dobre todos os joelhos das criaturas, onde? Nos céus, na terra e debaixo. Aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. É para Ele? Então aplauda mais alto. Então, quando Lúcifer desejou esse lugar que não cabia a ele, ele usurpou ser igual a Deus, maior que Deus. Eu estou sentindo revelação aqui. Ele se tornou um diabo, se tornou um opositor. E Apocalipse capítulo 12, João viu que houve batalha onde? Nos céus. O dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, estava com seus anjos pelejando contra Miguel e os seus anjos. E este dragão arrastou uma terça parte das estrelas, ou seja, dos anjos do céu, originando os diabos. Onde? Nos céus. E a Bíblia diz que eles foram lançados de cima a... Então eles vieram para a terra, sim ou não? O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 10, ele diz assim, ó: eu vi Satanás caindo como um... alguém tem que louvar a Deus. Então este foi o primeiro, amém? Ele e uma terça parte dos seus... Exato, porque ele corrompeu. Queridos, as diabrices é igual a lepra. Se ficar perto, contamina. Se você convive
se você convive com o diabo, a tendência é você se tornar como ele. É ou não é? Foi por isso que Deus expulsou. Você está entendendo? E o top 2, Adão e sua mulher. Eles eram perfeitos, sim ou não? Criados à imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis 1, 27, sim ou não? 26, 27 e 28? Sim. Mas a mulher deu ouvidos e ela caiu em transgressão, e o homem também. E o que aconteceu? Se tornaram conhecedores do bem e do mal. Então eles se tornaram diabos. Isso é tão sério que em Gênesis capítulo 3, eles não puderam mais, está escrito que eles não puderam mais permanecer na presença de Deus, na glória de Deus. Eles foram expulsos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e expulsos estão da glória de... Alguém tem que louvar a Deus por isso. Só que há uma diferença da glória a Deus. Diga glória a Deus. Lúcifer transgrediu, praticou iniquidades. Ele pecou contra Deus, assim como a terça parte dos anjos, e foram expulsos. Sim ou não? Não puderam mais voltar. Foram expulsos definitivamente. Mas a humanidade em Adão e sua mulher, uma vez que entraram pelo mesmo caminho, eles foram expulsos, sim ou não? Mas Deus prometeu que abriria um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho de volta para Ele. Então pode voltar, sim ou não? Calma. E uma vez que volta, se andar na iniquidade, se continuar insistindo em ser um diabo, o que acontece? Oi? Se o novo e vivo caminho foi aberto por meio da morte e ressurreição, morte por crucificação e a ressurreição de Jesus, e a pessoa continuar sendo o diabo, o que acontece? Sendo uma diaba, o que acontece? O que acontece? Vai de arrasta. Uma vez que foi expulso da presença, não poderá mais voltar, porque senão estaria crucificando novamente Cristo, o Rei da Glória. Olhe para alguém e diga muito cuidado com os diabos. Top 3, posso? Coloca aí, Caim era ruim. Obrigado. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 4. Vamos do verso 5 ao 7, por gentileza. Você está aprendendo algo? E escrito está, leiam: mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? 7. Leiam: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, governar. Olha só, essa conversa entre Deus e Caim ocorreu depois de um culto. Caim era o irmão mais velho. Ele tinha outro irmão. O nome do irmão de Caim era Abel. Era fiel, Caim era ruim. Então, Caim preparou sua oferta, só que ele preparou de qualquer jeito, sabe? Ele não se atentou em agradar a Deus, ele se atentou em agradar a si mesmo. Então ele achava que poderia ir lá no culto, entregar um culto meia boca e ainda pedir pela bênção. Já Abel não, Abel era um homem fiel, era um homem que buscava agradar a Deus em tudo.
Tanto que ele preparou exatamente o que Deus gosta. Deus gosta de churrasco. Foi ou não foi? Ele separou as primícias dos seus rebanhos, sim ou não? E ainda levou a gordura. Quem gosta de uma gordurinha assada aí? O que acontece? Deus, diferente de Caim, como fez com Caim, fez com Abel. Ele se atentou para Abel e a sua oferta. Então ele aceitou o culto que Abel ofereceu. Diga Deus, só recebe culto de gente fiel. A Bíblia está dizendo, sim ou não? Aí o que acontece? Como Deus recebeu o culto do irmão dele, mais novo, ele sendo irmão mais velho, ficou chateado. Diga hashtag chateado. Ele também ficou irado. Ficou ou não ficou? Uma mistura de chateação, inveja e ira. E aí o Senhor teve essa conversa com ele. Se ele fizesse o bem, não seria aceito? Mas ele escolheu fazer o errado. Foi ou não foi? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, do verso 8 ao 12. Continuação, vai lá. Leiam. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Estando eles onde? Se levantou Caim contra quem? E ele fez o quê? Olha o diabo. Matar. Roubar. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Deus perguntou onde estava o irmão dele, sim ou não? Ele falou verdade ou mentiu? O diabo é mentiroso ou não? Tá aí ó, o diabo aí, ó. E ele disse: não sei. Sou eu guardador ou guardião do meu irmão? Ai, ai. Versículo 10. E disse Deus: o que fizeste? O que você fez? Leiam. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde já. Diga sangue clama. Diga sangue clama. Amém. Versículo 11. E agora, quem pode ler? Você tem que ler, você não está lendo. Eu estou te ouvindo. Estou ouvindo teu silêncio da glória. Então no 3, vamos ler. 3, 2, 1 na telinha. E agora, maldito és tu, desde a que abriu a sua, para receber da tua, o que do teu irmão? Ai, ai. Versículo 12. Leiam. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua. Meu Deus, olha essa palavra. 3, 2, 1, vai. Fugitivo e serás onde? Quem lembra quando Satanás foi diante de Deus? Quem lembra? Quem lembra? Você está rindo. Está rindo ali atrás. Aí o Senhor perguntou: de onde tu vem, Satanás? Foi ou não foi? Aí ele disse: de passear pela terra e vagabundar por ela. Espectadores ao redor de todo mundo. Bem sei que em algumas regiões da nossa nação, essa palavra vagabundo é o palavrão. Tudo bem? Mas em outras não. E está aparecendo na sua telinha a palavra vagabundo. Então, tomemos como um não palavrão. Dá glória a Deus. Vagabundo é aquele que vaga sem destino, sem propósito, sem finalidade. Tudo bem? Então, olha só, do culto de um servo de Deus, sim ou não? A um amaldiçoado, assassino. O que ele era? O que ele se tornou? Fugitivo e... Por quê? Porque tornou-se um diabo. Você está entendendo? Mas não para por aí, tem o top 4. Para ou continuo? O nome já é estranho já. Cão. É o cão. Você pode escrever Cã,
né? C-A-M, mas a pronúncia é cão. Você vai entender. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 9, do verso 20 ao 24, por favor. Gênesis 9, do verso 20 ao 24. Siga o paro. E começou Noé a ser o que da terra? E plantou uma vinha. 21. E bebeu do vinho e ficou embriagado, e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua... Diga, ficou peladão. Meu Deus. Cuidado, cuidado, viu? 22. E, ó, como é que está escrito? Ó. E viu o quê? Quem viu? O pai de Canaã. O que ele viu? A nudez do seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. O que ele fez com o pai dele? Ele expôs o seu pai à vergonha. Foi ou não foi? Expôs ele. Ao invés de cobrir o pai dele, de proteger o pai, ele fez muitas coisas ruins com o pai, inclusive expondo a vergonha. A atitude de um diabo, sim ou não? Foi ou não foi? Traiçoeiro, foi ou não foi? 23. Leiam. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, mais ou menos assim, ó, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. 24. Leiam. Muito alto, vai. 3, 2, vai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Quem está entendendo? No contexto do Gênesis capítulo 9, a terra, ela estava sendo renovada, sim ou não? 8 pessoas haviam sido livres do grande dilúvio, foi ou não foi? A saber, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então estava tudo prontinho para começar certo, foi ou não foi? Até que um diabo se manifestou. Ai, 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 ai. Um diabo se manifestou. Resultado, Gênesis 9, 25. Abra sua Bíblia. Leiam. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Quem está percebendo um padrão? Todo diabo é amaldiçoado. Todo diabo é? Todo diabo é amaldiçoado. Ai, ai, ai. Top 5? Posso? Nimrod. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 10, do verso 6 ao 10. Agora você vai ver como é importante ler as genealogias da Bíblia. Amém? Quem pode ler? Aqui está falando da genealogia, da descendência, tudo bem? Qual era o filho mais novo de Noé? Era o Cão. Ele aparece aqui, ó. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1, vai. E os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Quem foi amaldiçoado desses filhos? Canaã. Versículo 7, vai lá. Leiam. E os filhos de Cush são Zebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Zabtecá. Rapaz, vocês estão quase orando em línguas, né? E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. 8. E Cush gerou a... Então Nimrod era filho de quem? De Cush, que era filho de quem? De Cão. Filho de Cão é o quê? Eita, eita. Ai, 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 ai. Siga o paro. E Nimrod, leiam. Este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. Vamos ver. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor,
Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Vamos ver onde ele habitava? Versículo 10, vai lá. E o princípio do seu foi o quê? Babel, Ereg, Acade e Calné. Eram essas três regiões que ficavam na terra de Siná. Essas províncias ficavam na terra de Siná, que era uma planície, queridos, extremamente enorme. Amém? Glória a Deus. Agora pulem comigo para Gênesis capítulo 11, abra sua Bíblia. Vamos do verso 1 ao 4 e depois saltaremos para o verso 8, ok? Gênesis 11, do verso 1 ao 4 e vamos saltar depois para o 8. Vocês estão acompanhando? Onde ficava o reino de Nimrod? Em Sim. Leia o texto. 3:2, vai. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Verso 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de... E habitaram... Onde é que Nimrod habitava? Então quem achou foi Nimrod. Dá glória a Deus. Versículo 3. Leiam. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Dá glória a Deus. Versículo 4. Leiam. 3:2. E disseram: Eia. Viu como eu peguei vocês? Eles são desobedientes. Deus me livre. Podemos ler juntos? 3 pessoas, está vendo? O resto tudo desobediente. Quando eu disse assim, vamos ler juntos, é para nós lermos juntos. Depois diz que é culto. Vocês vão aprender a cultuar a igreja. Estou ensinando vocês a cultuar. Que não é teatro não. Cinema. Até no cinema, né, é difícil alguns calar a boca, né? Demais, viu? E aqui eu estou pedindo para você abrir a boca e você não quer entregar o culto. Eu falei, é 100% ou não é nada. Você está entregando seu 100%? Desse jeito. Eu estou entregando o meu. Leia. E disseram: Eia, edifiquei. Parou. Você viu como mudou tudo? Você viu como mudou tudo quando nós começamos a ler? Juntos. Vamos do início. 3, 2, 1, vai. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque onde? Nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda. Pergunto, de quem foi a ideia de construir essa torre? De Nimrod. Pergunto, Deus se agradou? Vamos ver? Salto para o verso 8, por favor. Leiam. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. O que é feito fora da vontade de Deus não é abençoado por Deus. Preciso repetir isso. O que é feito fora da vontade de Deus não é abençoado por Deus. O próprio Deus se encarrega de espalhar e de cessar a edificação. Então, a ideia de Nimrod foi boa? Terrível. Eles estavam em rebelião contra Deus. Você está entendendo? Eles estavam em oposição a Deus. E quem está em oposição a Deus é você entendeu. Aplauda Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. No decorrer da Bíblia você vai encontrar muitos e muitos outros diabos no decorrer da história, no decorrer do desenrolar da história da humanidade. Mas nós vamos parar por aqui, ok? Esse top 5 foi top? Aprendeu? Agora vamos para o próximo tópico.
Próximo tema é o fim de todo diabo. O fim de todo diabo. Qual será o fim de todo diabo? Será que é um fim emocionante? Será que é um fim abençoado? Será que é um fim próspero? Como será o fim dos diabos? Precisamos aprender isso. Escreva. O fim de todo diabo é o mesmo. O fim de todo diabo é o mesmo. Acho que eu vou parar. Vou guardar para mim isso aqui. Deixar comigo. Vou escrever no diário e quando eu for de arrasta, você... Como é que é, minha apóstola? Ixi, ela disse que vai jogar tudo no caixão, gente. É para me falar. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Vamos ver qual é o fim de todo diabo. Tá interessante? Você pode ler? 3, 2, 1, vai. E o diabo que os enganava foi lançado onde? E onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o... Qual é o fim do diabo? Lago de fogo e enxofre. Alguém tem que glorificar o Senhor. Detalhe: lago de fogo e enxofre não é o inferno. Se você pensa que é o inferno, você está ligeiramente equivocado. Lago de fogo é uma coisa, inferno é outra coisa. Tá bom? Tudo bem? Não tenho tempo para abrir isso, né? Que você vai para o inferno. Falei. Aponta para alguém e diga: você vai para o inferno. Diga: você vai para o inferno. Primeiro você precisa entender o que é o inferno. O inferno não é o lago de fogo. E o lago de fogo não é inferno. A palavra inferno aparece na Bíblia, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Na Antiga Aliança aparece como Hades, como Sheol e como Hiena. Como é? Hiena. Já na Nova Aliança aparece como Hades, como lugar dos mortos. Você está entendendo? O significado de inferno é mundo dos mortos. Se você morre, você vai para onde? Vai para o inferno. Oh, meu Deus do céu, coisa simples. Agora eu preciso te explicar que no inferno existem 3 áreas. Aí que o negócio fica, né, mais interessante. Posso? Falei que nem abrir, mas eu tenho que abrir, porque eu disse que você ia abrir o inferno. Diga 3 áreas. Diga abismo no meio. Esse mesmo abismo aparece em Apocalipse, que fala que uma fumaça sai de dentro do... É onde Satanás ficará aprisionado no milênio. Quem está entendendo? E outros anjos estão aprisionados. Tudo bem? E de um lado tem um outro lugar. Diga, lugar de tormento. Exato. Esse lugar de tormento não é o lago de fogo. Ninguém está sendo espetado pelo capeta, ninguém está sendo cortado ao meio, o verme não está comendo ninguém lá não. Lugar de tormento é o lugar para onde todos os que morrem sem aliança com Deus por meio de Cristo vão. E por que chama lugar de tormento se não há ninguém atormentando? É porque lá ficam pessoas que estão atormentadas. Pelo quê? Pela própria mente, emoções e desejos. Alma. Quem aqui já sentiu muita fome? Muita fome. Levante a mão. Sentiu fome, muita fome. Estava com muita fome. Passou da hora de comer, ok? Aí você disse assim, ó: estou morrendo de fome. Quem já falou isso? Aí, direto. Pergunto: quando você falou isso, você estava morrendo? Então pronto. Mas
você falou isso para expressar o grande incômodo que você estava sentindo por causa da vontade de comer, não é isso? Então, o lugar de tormento é chamado assim porque as pessoas que vão para lá, elas pensam, elas têm consciência de que não há mais saída para elas, que é de lá para o lago de fogo, que a oportunidade já havia passado. Aí eu pergunto, isso incomoda, sim ou não? Um exemplo disso, que eu posso trazer aqui para a nossa realidade, né? Não do Brasil, mas do mundo, das nações, são países que têm o corredor da morte. Imagine no tormento, a pessoa está esperando o dia da execução da sentença e ela sabe que já foi sentenciada à morte. Vai ficar tranquilo ou vai ficar atormentada? Vai ficar tranquilo ou atormentado? É o mesmo sentimento de quem está no lugar de tormento. Alguém aplaude o Senhor pela revelação? Agora existe o terceiro lugar. Eu posso? Chamado de paraíso, ou seio de Abraão. Para aquele lugar irão todos os que morrerem aliançados com Deus por meio de Cristo. Lá não é, escute isso, lá não é o céu, tudo bem? Lá não é o céu, mas é o paraíso, é um lugar de descanso, tudo bem? Você lembra quando aquele ladrão na cruz que se converteu, nos últimos segundos, quem lembra dele? Ele disse: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. O que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão que morreu convertido foi para o paraíso. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Então nem quem está no lugar de tormento, nem quem está no abismo e nem quem está no paraíso podem interagir, podem passar de um lado para outro. São 3 dimensões dentro de uma só. Quem está entendendo? Pai, Filho e... são 3 lugares dentro de um só. Aplauda o Rei da Glória. Quem vai para o inferno aí? Eu gosto de explodir a cabeça de vocês. A religiosidade fica assim, ó. Meu Deus. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que o papai me enviou. Foi para ensinar a verdade com graça, amém? Amém. Podemos? Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21. Abra sua Bíblia. Tá interessante? 2 pessoas só, tá bom para mim. Quem pode ler? 3, 2, 1, vai. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, diga, adultério, fornicação, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, mas... Era só até o 21, obrigado, filhos, obrigado. Heresias. Você pulou, né? Vai. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Leiam. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... Quem está entendendo? Se não herdarão o reino, vão para onde? Acabei de ensinar para vocês, filhos. Tá tudo bem, porque a revelação está incompleta. Abra sua Bíblia, eu vou te mostrar. Apocalipse. Não, volta. Antes de Apocalipse, Mateus. Eu vou mostrar. Mateus capítulo 7. Do verso 21 ao 23. Aí nós vamos para Apocalipse para fechar esse tópico, tudo bem? Quem pode ler comigo? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz o quê?
que está onde? Uau! Versículo 22. Muitos pedirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eram crentes, sim ou não? Eram filhos de Deus? 23. Leiam. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Espia. Eram crentes, sim ou não? Filhos de Deus? Que praticavam as obras da carne, que nós acabamos de ler. Ah, mas eles profetizavam, mas praticavam as obras da carne. Ah, mas eles expulsavam demônios, mas praticavam as obras da carne. Ah, mas eles operavam maravilhas, mas praticavam as obras. Eram praticantes da iniquidade. Para onde vão esses? Os que não são filhos de Deus e os filhos de Deus desviados aí da vontade de Deus. Apocalipse. Sei que é duro, mas é necessário nós ouvirmos isso. Tem alguém sendo livre de se tornar um diabo aí? Capítulo 20, do verso 11 ao 15. Do 11 ao 15. Eita. Tem alguém com o cabelo do dedão aí arrepiado já? Se eu te falar que o ensaio para este dia está chegando, você acredita? Que o ensaio para o arrebatamento está chegando, você acredita? Olhe para mim. Todos os anos há um treinamento para arrebatamento. Tem. Sabe qual é o nome? Yom Teruah. Festa da trombeta. Ou o dia da trombeta. E o que isso tem a ver com arrebatamento? A Bíblia diz que é ao soar da última. E aí, por falta de conhecimento, nós perdemos esse dia. Inclusive, tem alguém que quando nós começamos a tocar a trombeta, disse assim: eu tenho medo. Pensei que Jesus tinha voltado. Porque será exatamente assim, queridos. Quem conhece e exerce a palavra de Deus não será pego de surpresa naquele grande dia. Amém ou não amém? Aí depois de Yom Teruah vem Yom Kippur. Yom Teruah, 10 dias, Yom Kippur, que é o dia do julgamento. Rapaz, cola aí. Que é um ensaio para esse momento aqui. Olha no texto. Leiam 3, 2, 1, vai. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e não se achou lugar. Rapaz, acho que a presença desse que estava sentado no trono branco era bem, impetuosa, A glória para o céu e a terra fugir dele. Versículo 12. Leiam. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de quem? E abriram-se os... Não está falando de Yom Kippur, não? Aí tem gente que coloca a cara na internet, empresta as redes sociais para dizer: isso não é de Deus, ficou lá para os judeus. Esqueceram que o nosso Senhor, eu não sei o seu Jesus, mas o meu é judeu. O meu não é britânico, é judeu. Alguém tem que louvar a Deus. Amém. Abriram-se os... E abriu-se outro. Olhe para alguém e diga assim: ei, diga aí. Tem os livros
E tem um outro livro. É tanto livro, né? Olha para mim. Tem o livro das obras e tem o livro da vida. Ó, abriu-se outro livro que é o da... Agora continue. 3, 2, vai. E os mortos foram pelas coisas que estavam... Onde? Você está vendo? Segundo as suas... versículo 13, vai lá. Leiam. E deu o mar o quê? Que nele... vou te provar o que eu falei, ó. Vai. E a morte e o deram que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Você está crendo? Você está crendo no que o apóstolo está explicando? Versículo 14. Leia. E a morte e o foram lançados onde? Você está entendendo? Alguém tem que louvar a Deus. Alguém tem que louvar a Deus. Eu estou te mostrando a verdade. A morte e o inferno foram lançados onde? No lago. Esta é a segunda. Diga, a morte eterna. Até esse momento, a morte é temporária. Porque todos serão ressuscitados. Tanto os que morreram em Cristo, como os que não morreram, os que morreram sem Cristo. Você está entendendo? Então a morte e o inferno já foram para o lago de fogo, ok? Versículo 15. Eita. Vai. E aquele que não foi achado escrito no livro foi lançado também onde? Pergunto, os diabos, o nome deles estão escritos no livro da vida? Tá aí a resposta. O fim de todo diabo é... Alguém tem que aplaudir o Rei da Glória. Então todos os diabos morrem e morrem eternamente. São abatidos pelo Papai Deus. Podemos seguir? O que fazer com os diabos identificados no meio da igreja? O que fazer com os diabos identificados no meio da igreja? Tem alguém glorificando a Deus nessa hora? O que fazer com os diabos identificados no meio da igreja? Escutem isso. Tem muitos líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, bispos, presbíteros, missionários e suas famílias, suas esposas, membros, de igrejas que estão lidando com os diabos de forma errada. Tem a maneira certa de lidar com os diabos, mas muitos, por falta de conhecimento, estão lidando de forma errada. Diga misericórdia. É por isso que você está aprendendo, amém? Por quê? Porque o que é comum? Olha o que é comum. É comum as pessoas quererem convencer o diabo. Tem gente querendo convencer o diabo. Senhor diabo, para com isso. Você tem que se direitar. Você está entendendo? Pessoas querendo convencer o diabo. Mas tem outros que estão querendo interceder pelo diabo. Não, vamos interceder pela irmã. Vamos interceder pelo irmão. E o irmão é um diabão. A irmã é uma diabona. É um opositor, é uma opositora. Está lutando contra a vontade de Deus. E está dentro do ministério. Você está entendendo? Perigoso, sim ou não? Muito perigoso. Aí tem gente que quer interceder. Não, vamos orar pela irmã, vamos orar pelo irmão. Queridos, isso é perca de tempo e de energia. Tem pessoas que querem aconselhar o diabo. Não, vamos aconselhar, é falta de aconselhamento. Eu já tentei aconselhar os diabos, queridos. Entrava por aqui e saía por aqui. E o diabo ainda sorria na minha cara. E alguns até choravam na minha cara. Choravam.
pelo amor de Deus, não me expulse. Eu vou mudar. E já foram dadas 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades para mudança. Você está entendendo? Aconselhar o diabo. As pessoas querem aconselhar o diabo. E o pior? Diga, tem o pior. Posso falar? Tem gente que quer ignorar o diabo. O irmão, a irmã está pulando, saltando, chacotando, fazendo tudo que não presta na igreja. E a liderança finge que não viu. Não, é que se eu ignorar, de repente ele desiste. Desiste? Oi? Você está me entendendo ou eu estou sendo mal entendido? Então não adianta convencer, tentar convencer, interceder, aconselhar, ignorar. Fazer isso faz com que os diabos se multipliquem dentro das igrejas. É por isso que há muitos diabos dentro de muitas igrejas. E o pastor está esgotado. A família, a igreja está desanimada. Todo mundo está ferido, sangrando em cima de todo mundo. Todo mundo ofendido, todo mundo machucado. Todo mundo querendo sair, se tornar um desigrejado, porque diz que a igreja não presta. Você está entendendo? As raízes de tudo o que acontece de ruim aí fora, inclusive dentro de igrejas, escândalos dentro de igrejas. Você está entendendo as raízes? É porque falta uma postura correta. Diga, segundo a palavra. A única maneira de lidar com o diabo, quem quer aprender? Então quando você me vê fazendo isso, você vai ter que lembrar disso. Depois, o pastor foi injusto. Injusto? Quer acompanhar o diabo? Vai também. Vamos usar alguém? Amém? Posso ensinar? Qual é a única maneira de lidar com o diabo? Coloca aí. Confrontando. Não é afrontando, é confrontando. Tem que trazer confronto. E como confronta a mentira? É com a verdade. Confronte a mentira com a verdade. Confronte o diabo, a diaba com a verdade. O opositor, o caluniador, a caluniadora, o fofoqueiro, a fofoqueira. Você está entendendo? O rebelde, a rebelde, com a verdade. Confrontou? Segundo, expulsando. Fazendo o quê? Expulsando, caso não manifeste arrependimento. Caso não manifeste arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento, de posicionamento, de rota. Você está entendendo? Então a expulsão, ela é bíblica, queridos? Sim ou não? Sim, é bíblica. Jesus ensinou sobre isso. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso. Ah, mas a igreja é pública. Sim, a igreja aceita todos os públicos, mas só permanece quem quer andar segundo a palavra. Não é segundo o apóstolo, é segundo a palavra. Você está entendendo? Porque, querido, tua casa é pública? Sua casa é pública? Entra quem você deseja, sim ou não? Mas até quem você deseja entrar, se ele entrar, supõe que alguém entrou, aí começa a jogar o lixo para todo lado, começa a quebrar as panelas. Você vai permitir que essa pessoa continue dentro da sua casa? Então por que nós temos que permitir que isso aconteça dentro da casa de Deus? Você está entendendo? Então tem muita liderança que é frouxa, que é fraca, que permite muitas coisas acontecerem e crescerem no meio da igreja. Aí depois as coisas, elas alcançam a níveis que não dá mais para conter. Aí estoura escândalos, estoura todo tipo de coisa, casos de polícia, né? Não é assim ou não? Uma igreja aí, queridos, que teve que arrancar até a placa da frente. Entendeu? Tamanho o escândalo que estourou no meio. Mas já haviam evidências, já haviam sinais. Está entendendo? Abra sua Bíblia. Posso te mostrar nas escrituras? 1 Timóteo capítulo 2, verso 13 e 14. 1 Timóteo 2, 13 e 14.
Vocês ainda estão comigo ainda? Estão alegres? Está animado o culto? Olhe para alguém e diga assim, o culto. Diga para alguém, o culto é você quem faz. Amém? Somos nós quem fazemos o culto. Diga, culto é entrega. Você está entregando o seu 100% ainda ou você está barrelando aí, tá? Tá querendo como Caim, né? Dar aquele miguezinho, entendeu? Tô de olho, hein? Tô de olho nos meus filhos. Olha o que está escrito. 3, 2, 1, vai. Porque foi o quê? Formado quem? Depois, versículo 14. E Adão não foi? Ai, faz assim, ufa. Eu não foi Adão, foi enganado. Mas a mulher, sendo, caiu em? Amém? Faz assim, ufa. Ufa nada, a culpa é do Adão. Ele que saiu da posição e a mulher foi enganada. Duvido se Adão tivesse com um taco de beisebol perto lá, se a serpente ia. Não ia, queridos. Dá glória a Deus. Então quem foi enganada? A mulher foi enganada. E caiu em? Ok. A mulher caiu. E o homem? Também. E o que aconteceu? Deus ficou aconselhando eles? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, do verso 22 ao 24. Vai lá. Vocês viram que Deus confrontou com a verdade, sim ou não? E o que eles fizeram? Tentaram se esquivar. Já tentaram acertar a cabeça de uma serpente com um pau? Quem já tentou? Ela deixa ou tenta se esquivar? Pois é, assim eles estavam também se esquivando da verdade, ó. Diga diabo. Glorifica o Senhor pela revelação. Depois deles terem se esquivado, pra vocês terem uma ideia, eles se esquivaram tanto, mais tanto, que a culpa caiu até para cima da serpente, foi ou não foi? Deus falou, perdi eles. Porque é assim, tem gente que quando nós vamos confrontar com a verdade, fica esquivando, não é verdade? Parece que é água benta a verdade, queridos. Vamos ler. Olha o que Deus fez, porque eles se esquivaram da verdade. Não manifestaram arrependimento. Leiam. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. 23. O Senhor Deus, pois, o quê? O lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Então Deus os expulsou. Dá glória a Deus. Você está entendendo? E o apóstolo está errado ou está certo? Ixi, 2 pessoas só falaram. Tá bom. Não importa, eu fico com a Bíblia. Está errado ou está certo? Está certo. Confrontou, não quis mudança. Tchau. What? Eu disse, what? O quê? Nem eu esperava por essa. What? Out! In mighty name of Jesus Christ. Fora. No poderoso nome de Jesus. What? O quê? Acho que até os anjos fizeram. O quê? O que foi isso? O que ele falou aí em inglês? Amém. Glória a Deus. Tem outro texto também que só vou mencionar, tá? Números capítulo 12, por favor, do verso 1 ao 9. Que eu quero entrar já na última parte, eu posso? Números 12, do 1 ao 9, vírgula, do 13 ao 15, você vai poder ver, tá? Fala ali de Miriam, que saiu da sua casa, foi na casa de Arão, ambos eram irmãos de Moisés, só foram para falar mal
da esposa de Moisés. Foi ou não foi? Moisés não ouviu, certo? Mas quem ouviu? Deus. Deus ouviu. Olhe para alguém e diga assim: Deus ouve conversas que você não ouve. Diga: injustiças, ofensas. Foi ou não foi? O que a esposa de Moisés tinha a ver com a história? Mas foram falar mal dela, foram ou não foram? Você está entendendo? Moisés estava lá cuidando das coisas de Deus, sim ou não? Aí Deus convoca uma reunião, todo mundo para a tenda do encontro. Quando chegaram lá, olha o padrão de Deus. O que Deus fez? Confronto. Por um acaso vocês não temeram falar mal do meu servo Moisés? Escute, se tiver profeta entre vocês, eu falo por meio de visões e sonhos, mas com ele não. E como é bom ser defendido por Deus, né? Com ele não. Ele é meu amigo. Eu falo com ele face to face. Então por que vocês não temeram? Não tiveram honra, respeito, não taparam a boca, não morderam a língua para falar do meu servo Moisés. Oxe, mas a história não diz que eles estavam falando da esposa dele? Quem fala do corpo fala da cabeça. Aí Deus ficou irado. O que Deus fez? Como Deus ficou? Irado. A Bíblia diz que acendeu a ira de Deus. E foi tão grande, ele foi embora. Deixou os 3 lá. Foi ou não foi? Acho que ele pensou: vou sair logo antes que eu mate esses 2. Mas quando a glória do Senhor se apartou deles, quem estava leprosa? Arão caiu de joelho: Senhor Moisés, nos perdoe. Peça, interceda pela nossa irmã Miriam. Foi lá Moisés, manso e humilde, né? Intercedeu: Senhor, tenha misericórdia da minha irmã linguda. Foi assim ou não foi? Ela não sabe o que fala, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor pega e fala assim: se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela não ficaria imunda 7 dias? Então vai ficar leprosa 7 dias. Daí nasceu a revelação, o dia que Deus cuspiu no rosto da sua filha. O que acontece? Tiraram Miriam para fora da congregação, do arraial, do meio da nação, do povo. E ela ficou 7 dias fora, até que a lepra cessou dela. Então eles tiveram que recebê-la de volta. Alguém tem que glorificar a Deus. O apóstolo está inventando essas coisas? É Bíblia, queridos. Nós temos que ler a palavra de Deus do jeito de Deus e não do jeito do eu. Agora tem outra questão também. Números 16, queridos. Tem gente que não aprende, né? Você está entendendo? O diabo é complicado, queridos. Há um ditado em inglês que fala assim, ó: cães velhos não aprendem truques novos. Tá entendendo? Então, infelizmente, quando as pessoas elas entram pelo caminho da diabrice, dificilmente elas querem largar. E eu vou te provar isso na 4ª aula. Eu vou revelar tudo sobre a demônia Jezabel. Quarta-feira que vem, dia 20, às 19h30. Dá glória a Deus. Números 16, do 1 ao 5, só note. E do 31 ao 35. Você está pronto para isso? Quatro capítulos depois, o que acontece? O primo de Moisés, Corá, e os outros, Datã e Abirão, que eram líderes junto com Moisés, debaixo da autoridade de Moisés, esse começou a contaminar as pessoas. Disse assim: olha, Moisés é homem de Deus, nós também somos. Deus fala com ele, fala também conosco. O fogo de Deus vem sobre ele, vem também sobre nós. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar Moisés, nós vamos ser os novos líderes da igreja. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar todo mundo e vamos desafiá-lo. Vamos obrigá-lo a sair do cargo, a sair da autoridade. Foi assim ou não foi? E Moisés lá cuidando das coisas do Senhor junto com Arão.
Arão aprendeu. Quando eles chegaram lá, quando Moisés viu aquela multidão e os rebeldes, a Bíblia diz que eles se prostraram e clamaram: pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? E eles estavam com raiva. Eles falaram: não, a gente vai te arrancar daí, nem que seja no punho. Então Moisés disse assim: vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã eu proponho um desafio para vocês. Apareçam vocês com o incensário de vocês, já que vocês são homens de Deus, Deus fala com vocês e tudo. E eu vou estar com o meu incensário também, Arão vai estar com o incensário dele. Sobre quem o fogo de Deus vier e ficar vivo, vai liderar a igreja. Eles olharam assim: é nós, amanhã estamos juntos, só marcar. No outro dia estava lá todo mundo, os rebeldes e o povo também que estava se rebelando. Estava ou não estava? Sempre que o povo gosta de seguir rebelde, gente, é incrível. É mais fácil, né? É melhor do que seguir a palavra, né? O que acontece? Chegando lá, eles: é hoje que tu sai daí. Então Moisés, humilde, manso e humilde, ele diz: vamos fazer o seguinte, se vocês morrerem de morte natural, de modo que vocês sejam enterrados e seja possível visitar o vosso túmulo, vocês podem ficar com a igreja. Mas se Deus fizer algo novo agora, se a terra abrir a boca e engolir todos vocês ao mesmo tempo, ai, 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 Deus é conosco e não convosco. Só foi Moisés calar a boquinha, a terra abriu. Claro que muitas coisas aconteceram. Primeiro, né, Deus falou assim: Moisés, sai daí, eu vou matar todo mundo, até esse povo rebelde aí. Moisés, pelo amor de Deus, Senhor. Arão junto com ele: Senhor, tem misericórdia do povo. O povo não vai matar toda a igreja por causa de 3, 4, 6, 200. Mata só este, Senhor. Tem misericórdia do povo. Tá bom, manda o povo se afastar da casa dos rebeldes e dos rebeldes. Todo mundo, ó, puxou até a cama, até a casinha para o outro lado. Aí, voltando lá, foi quando Moisés falou: a terra abriu a boca, engoliu tenda, engoliu animais, engoliu ouro, engoliu prata, engoliu as pessoas rebeldes, engoliu todos eles. E fogo saiu da parte do Senhor e consumiu todos que estavam segurando os incensários. Alguém tem que louvar a Deus. O que Deus fez com os rebeldes? Expulsou para sempre. Você está entendendo o que Deus faz, queridos? É Antigo Testamento. Você tem que ver Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Foram tentar mentir na cara do Espírito Santo. Foram tentar passar de justos, mas eram mais injustos do que os injustos. Pedro falou: está mentindo por quê? Vai morrer agora. Morreu. Cuidado com a fila que você está entrando, hein? Podemos? Revelando os diabos atuantes no meio da igreja. Não sei se eu vou conseguir entregar os 6, mas eu vou me esforçar. Tem alguns minutos convosco. Siga ou paro? Acho que eu vou parar. Revelando os diabos atuantes no meio da igreja. Escute isso. Nomes de pessoas serão mencionados. Tudo bem? Não, fique tranquilo. A gente olhou assim: meu Deus, vão denunciar os diabos aqui. Não, são nomes de pessoas da Bíblia. Alguém tem que respirar aí agora. As pessoas que serão mencionadas, elas já partiram, amém? Porém, seus atos diabólicos, digam atos diabólicos. Estes atos foram tão marcantes que ainda hoje podem ser identificados na vida de pessoas que estão entrando em deteriorização espiritual. Diga: deteriorização espiritual. Então, quando é que os diabos nascem? Quando há uma deteriorização espiritual, que é uma descaracterização.
Meu Deus do céu, essa palavra é difícil. Descaracterização. Obrigado, gente. Vocês são... Ai, eu amo vocês. Sarangueô. Podemos o primeiro? Espírito de Caim. Apóstolo, tem espírito de Caim no meio das igrejas? Sim. Demais. Espírito de Caim. Qual é o comportamento das pessoas que carregam esse mesmo espírito? São pessoas descomprometidas com o culto. São descomprometidas com o culto. Você está entendendo? Não tem compromisso. Não assume compromisso. São pessoas avarentas. Amam mais o dinheiro, amam mais as coisas do que a Deus. Amam mais bens e posses do que Deus, ainda que não tenham muito, tá? Você está entendendo? Espírito de Caim. Entrega o resto para Deus. Espírito de... Elas são invejosas. Quando alguém que é fiel começa a crescer e se desenvolver em Deus, estas ficam com inveja. Você me entende? Não, mas eu também cultuo. Não, mas eu também sou espiritual. Não, mas eu também honro. A questão é como é que faz? Com que coração faz? Está entendendo? O espírito de Caim sempre vai fazer com egoísmo, tentando barganhar. Agora Abel não. Quem é justo como Abel? Quem é justo como Abel vai buscar sempre agradar a Deus. Então te coloquei egoístas e interesseiras. Egoístas e interesseiras. Essas pessoas são interesseiras. Escute isso. Elas querem o que Deus pode dar. Eita. Elas querem o que Deus pode dar e não quem Ele é. Alguém já identificou aí os Caíns no meio das igrejas? Pois é. Ponto seguido. Estas são capazes de matar, se ameaçados. São capazes de matar. Quem tem espírito de Caim são os matadores de pastores. Abel era pastor de ovelhas. Quem está entendendo? É forte? Posso revelar o segundo espírito? Espírito de Balaão. De Balaão. São pessoas que têm ministério. Tem ministério. E tem dons. Mas não tem caráter. Pessoas que têm carisma, mas não têm caráter. Nada contra carisma, queridos. Mas sem caráter. E por não ter caráter, sabe o que fazem? Prostituem o que têm. Por quê? Amam posições. Amam o dinheiro, a fama. Amam ser aplaudidos. Amam ser reconhecidos. Quem tem espírito de Balaão quer sempre, entendeu? Está em evidência. Balaão era o cara mais requisitado lá da área dele, sim ou não? Quisesse amaldiçoar alguém, contratava quem? Balaão. Não era? É só levar ouro. Era ou não era? Balaão estava na mão. Ponto seguido. Essas pessoas são capazes. Eita, isso aqui é forte que eu vou falar. Posso? São capazes de levar toda uma nação ao adultério espiritual. O que Balaão fez? Fez com que toda a nação de Israel tropeçassem, sim ou não? Ao adultério espiritual. Balaão levou todo o povo de Israel a romper com a aliança que possuíam com Deus. E quem já é comprometido com alguém e se compromete com outra pessoa, está em
adultério, ainda que seja espiritual, ok? Posso? Terceiro? Vai dar tempo, ó, dá glória a Deus. Qual será o último? Vamos ao terceiro. Espírito de Absalão. Espírito de Absalão. São pessoas extremamente lindas. Só a beleza já chama a atenção. Absalão era bonitão, sim ou não? Não tinha ninguém como ele. Escreva: pessoas ofendidas, passivas. Você está entendendo que você não pode se ofender? Tem que aprender. Passivas, pessoas que não querem compromisso, não tem compromisso com Deus, não quer compromisso com paternidade espiritual, não quer compromisso com a igreja. Não, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Cuidado. Cuidado, tá? O que mais? São pessoas críticas, amam criticar, queridos. Meu Deus. É assim mesmo, gente que não tem compromisso, tem muito tempo vago, né? Muito tempo para olhar defeito e criticar. São rebeldes. Isso aqui que eu vou falar é muito forte. Sabe por que se rebelam? Se tornam rebeldes? Porque se enganam. Enganam a si mesmos. E como se enganam? Se enganam em pensar que podem fazer melhor com o que foi confiado a outro ou a outra. Absalão achou que poderia fazer melhor do que o seu pai. Ele achou, se enganou, pensou que ele poderia ser um rei melhor do que o seu pai, Davi. Eia, que perigoso, sim ou não? Ele é rei, mas eu posso ser um rei melhor que ele, disse Absalão. É forte? Identificou? Ponto seguido. São capazes de realizar rachas. Se você vê uma igreja que rachou, pode ter certeza, foi um Absalão ou uma Jezabel. Absalão. São capazes de rachar igrejas, de fazer rachas, de dividir. Isso. De dividir igrejas. Tá? Você está entendendo a importância de aprender o que Deus está falando nesse seminário? É importante ou não é? Está entendendo? Eu estou salvando vidas nessa noite. Trazendo o quê? Palavra de Deus. É ou não é palavra de Deus? Quem pode dizer obrigado, Jesus? Encabeçam perseguições. Encabeçam perseguições contra os próprios pais e irmãos. Encabeçam perseguições contra os próprios pais e irmãos. Absalão, ele encabeçou uma rebelião, sim ou não? Ele perseguiu o próprio pai e os irmãos. Foi ou não foi? Você está entendendo? Posso? Dúvidas até aqui? Então lá vai o quarto. São 6, hein? Qual será o sexto? O sétimo você já sabe que é Jezabel. Espírito de Jezabel, dia 24. Nós vamos precisar de 1h30 só para falar sobre ela, de tão endemoniada que ela é. Mais endemoniada do que todos estes, sim. O espírito de Jezabel é pior do que todos estes juntos. E eu vou te revelar por quê. Meu Deus. Meu Deus. Espírito de Joabe. Eu quase ganhei
um irmão com o nome de Joabe. Nada contra, é igual Judas, né? É um nome bonito. Prontos? Espírito de Joabe. Por que vocês estão rindo? Pessoas traiçoeiras. São pessoas traiçoeiras. Rapaz, espírito de Joabe é perigoso, queridos. Eles gostam muito de estar na liderança. Ele age muito em corações de liderança. Assim como Absalão também, né? Age muito em corações de lideranças. Tá? São traiçoeiras. O que são pessoas traiçoeiras? São pessoas que elas dominam a arte de camuflar suas emoções e intenções. Elas podem não concordar com você, mas estão sorrindo para você. Elas dizem até amém. Amém? Mas dentro delas, você lembra de Joabe? Quem foi Joabe, né? Foi o capitão da guarda do rei Davi. São egoístas. São perigosos. Lembrando que esse espírito pode influenciar tanto homens e mulheres, tá bom, gente? É só porque leva nome de homem, é igual Jezabel, pode influenciar tanto homem como mulher, sim ou não? É conhecer um Jezabel homem? É o Jesus. Vamos seguindo aqui. Egoístas. Duas caras. Joabe tinha duas caras, sim ou não? Exato, ele apresentava uma cara para Davi e outra cara para os amigos de Davi. Falsa humildade. Joabe ele tinha uma falsa humildade. Teve uma vez que o rei ficou em casa, ele foi para a guerra. Olha que perigoso. O rei estava resolvendo outras questões reais e ele foi enviado para a batalha. Você acredita que quando ele estava para ganhar a guerra, Joabe estava na frente, como autoridade máxima na ausência do rei. Ele mandou um recado para o rei. Ele tentou se passar de humilde, mas era um soberbo, orgulhoso, arrogante, nojento. Ele disse assim: rei, corre para a batalha, para que nós não ganhemos a guerra e nós que sejamos glorificados. Tem que ser o Senhor, rei. Você acha que ele estava sendo humilde? Ele estava dizendo assim: ei, faça alguma coisa. A gente fez tudo. Faz pelo menos isso. Você viu o coração dele agora? A gente lê e nem percebe isso, né? Uma falsa humildade. São pessoas fingidas, cínicas, que agem em benefício próprio e não do reino de Deus. Já conheceram um Joabinho, uma Joabinha? Ó, Joabinho, diabinho. Essas pessoas aqui, vou falar muito forte, gente. Acho que eu vou guardar isso aqui. Já quase 9h20 já. Vou guardar. São capazes de desobedecer ordens claras. Os Joabes desobedecem ordens claras. Quem lembra que Davi disse não só para ele, mas para todos os que estavam ali no exército: façam o bem ao meu filho Absalão. Foi ou não foi? Tratem ele com benevolência. Não matem o meu filho. É meu filho, eu amo. E quando Joabe soube que Absalão estava preso pelos cabelos nos carvalhos lá, o que ele fez? Matou ele. Desobedeceu ordens claras. Os Joabes, ou influenciados por este espírito, agem exatamente assim. Recebem um comando, recebem uma ordem, mas agem conforme querem. Meu Deus. Tomam decisões isoladas. Que podem pôr todo o reino a perder. Isso aqui é perigoso.
tomar decisões isoladas. Davi fez aliança com pessoas. Ele foi, jantou junto, fez aliança e os enviou em paz. Foi assim ou não foi? Joabe, ao perceber, mandou secretamente chamá-los. Foi ou não foi? Mentindo que o rei tinha pedido que eles voltassem. Joabe matou o homem que havia feito aliança com o rei, traiçoeiramente. Você está entendendo? E a atitude de Joabe poderia ter posto todo o reino de Davi a perder, sim ou não? Agir de forma isolada, queridos, pode pôr todo o reino de Deus a perder. Podemos acabar matando pessoas que seria uma bênção para o reino. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quinto, espírito de Simão. Essa você não sabia. Espírito de Simão, antes de se converter. Quem lembra Simão Pedro? Coloca aí entre parênteses, antes de se converter. Sim. Esse Simão tinha um espírito forte, tinha ou não tinha? Coloca aí, são pessoas emocionadas. São pessoas, aparentemente não são perigosas, mas são perigosas, queridos. Muito perigosas. Terríveis. Mas quanto mais parecem dóceis, mais perigosas são. Não é assim? Pessoas emocionadas, cheias de boas intenções. Simão estava cheio de boas intenções quando repreendeu Jesus? Sim ou não? Estava. Jesus, Deus que te livre de morrer, Jesus, que isso nunca te aconteça. Olha, boa intenção, né? Fofinho, né? Sim ou não? Mas estava escondendo algo muito diabólico. Escute isso. A raiz é o egoísmo. Qual é a raiz? É o egoísmo e não a vontade de Deus. Espírito de Simão. Ponto seguido. Estas possuem bons discursos, porém vazios de Deus. Os discursos são bons, são lindos. Está entendendo? Mas estão vazios de Deus. Cuidado, para você não ser uma dessas pessoas. E também para não estar dando ouvidos a estas pessoas. Tá bom? Viu lá? Simão quase impediu Jesus de ir para a cruz. Se ele não tivesse ido para a cruz. Coitado de você e de mim. Tá entendendo? Então, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. E por não estar entendendo, ele tentou impedir. Vamos lá, o sexto espírito, para finalizar. Meu Deus! Deu certo, amém, igreja? Vocês estão cansados de aprender? Eita. Espírito de Judas Iscariotes. Ele tinha que aparecer aqui no top 6, né? Espírito de Judas Iscariotes. Essas pessoas são perigosas, não? Pessoas de doble ânimo. De doble ânimo. O que é isso? É de duplo coração. Diz que estão contigo, estão fechados contigo, é nós, estamos juntos. Mas na primeira oportunidade que tem para te vender, te vende. Para te trair, te trai. Olá. Diga doble ânimo. E a Bíblia diz que nós não devemos ser assim, amém? São guiadas pelo que vem. O que elas veem, guiam elas. Então se não vem, elas não acreditam. Eita. Também são guiadas pelo que pensam. As próprias convicções. E também pelo que querem. Os próprios
desejos e não pelo Espírito de Deus. São pessoas perigosas, sim ou não? Mas tudo isso aqui está dentro de igrejas. Alguém pode louvar o Senhor? Tudo isso que nós estamos aprendendo não é para criticar, não é para julgar, não é para condenar, não é para fazer caças às bruxas. É para que você não se torne um destes. E caso caia um destes aqui dentro, ou pessoas que amam essas coisas, elas se tornem estas, você não compactue com elas. Você está entendendo? Amados, se Absalão conseguiu arrastar com ele 200 pessoas que não sabiam nem o que estava acontecendo, mas estavam no lado dele, o que você pensa que pode acontecer com você? Não é? Então, para que nós nos protejamos, diga proteção do nosso coração e para a proteção dos nossos irmãos. Proteção do eu e a proteção do nós. Dá glória a Deus. Então é para isso, amém? E assim nós edificamos uma igreja saudável, um ministério saudável. São pessoas extremamente opiniosas. É a opinião dele, é a opinião dela que tem que valer. Nem do Espírito de Deus. Possuem falsa humildade. Você lembra a falsa humildade de Judas? Para que esse dinheiro todo? Podia ter vendido e dado para os pobres. Olha a falsa humildade aí. Você está entendendo? Egoístas, mentirosas. Sim ou não? Estas não suportam ver Jesus sendo honrado. Não suportam ver os pais sendo honrados, os apóstolos. Porque tem que ser eu. Entendeu? Se não for eu, não pode ser ninguém. Não suportam. E na primeira oportunidade, traem. Coloquem-se sobre os vossos pés. Eu quero profetizar. E nós vamos honrar o Senhor, amém? E terminamos este momento. Você ainda está alegre com Jesus? Eu estava falando com o Senhor e o Senhor começou a abrir para mim algumas coisas. Ele disse assim, ó, filho, eu estou preparando a minha igreja, porque a minha igreja está saindo da dimensão da fé e está entrando na dimensão da glória. Ele disse, a minha igreja está saindo da dimensão da fé e está entrando na dimensão da glória. Entendeu? Amém? E quando você caminha na dimensão da glória, queridos, escute, os diabos não suportam glória. Sim ou não? Não suportam. Você pode ver, falando de questões, né, espirituais. Quando alguém possessa por demônios, oprimida por demônios, ela chega no ambiente de glória, aquele ser espiritual que estava a oprimi-lo, se manifesta, sim ou não? Porque está em um ambiente de... Então, quando você sai da dimensão da fé e entra na dimensão de glória, os diabos começam a se revelar. Entendeu? Eles começam a se revelar. Levante sua mão direita aos céus. Agradeça a Jesus. Agradeça ao Espírito Santo. Agradeça ao Papai. Você tem que ser grato, tem que ser grata. Sim, é o cuidado dele para conosco.
É o cuidado dele para com os nossos. É o cuidado dele para com o que leva o nosso nome. Sim, nós ouvimos coisas duras. Sim, nós ouvimos verdades chocantes. Sim, mas tudo isso é necessário para que haja crescimento no meio do povo de Deus. Tudo isso é necessário para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Porque o povo está a perecer por falta do conhecimento dele. Mas esse povo que Deus tem me dado só irá perecer se quiser, porque estão se tornando indesculpáveis. Porque eu estou ouvindo os céus, nós estamos ouvindo os céus e estamos falando, trazendo o conhecimento dos céus para a terra. Você e a sua casa só perecerão se quiserem. Não será por falta de conhecimento, talvez por ignorar o conhecimento. Mas eu oro para que hajam corações abertos, para que hajam olhos para ver, olhos espirituais, para que hajam ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando com a sua igreja. É o Espírito que está ministrando, é o Espírito que está operando, é o Espírito que está requerendo, é o Espírito que está realizando. Alguém tem que louvar a Deus. Levante suas mãos. Ora bacatarabacire que telemarabasheia. Declare santo, 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 santo. Ele é santo, santo, sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Onde está o povo santo de Deus? Deixe-me profetizar. Eu declaro e decreto no poderoso nome de Jesus Cristo que nenhum diabo conseguirá permanecer em oculto em nosso meio. Nem o diabo permanecerá escondido. Nem o diabo permanecerá escondido na tua casa. Nenhuma obra satânica permanecerá em oculto contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios, contra as tuas finanças, contra o teu casamento, contra os teus pais, contra os teus filhos, contra o teu emprego, contra os teus estudos, contra o teu ministério. Em nome de Jesus, nós iremos confrontá-los, amém? Confrontaremos para arrependimento, amém? E se não houver, o que faremos? Vamos expô-los e expulsá-los. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Sabe o que é isso? É amor. É amor aos que serão expulsos e amor ao corpo de Cristo. Existem pessoas que precisam sofrer as consequências das suas ações. Você está entendendo? Que enquanto elas não sofrerem, elas não irão querer largá-las. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós queremos poupar as pessoas das consequências. Pegue na mão de alguém e diga: não poupe ninguém das consequências. Diga: se Deus não poupou o seu filho, se Deus não está poupando, quem é você para poupar? Questione: por um acaso tu te julgas melhor do que Deus? Tu te julgas melhor do que o Pai? Então não poupe, aconselhe, confronte com a verdade,
confronte com amor. Mas se a pessoa não quiser mudança, se a pessoa não quiser mudar, deixe-a se arrebentar. Deixe-a se arrebentar. Mas não deixe de amar. Porque quando estas caírem em si, voltarão para te procurar. E você tem que estar de braços abertos para receber, para restaurar, para amar com o amor de Deus. Você está entendendo? Amém. Aplauda Jesus. Essa é a justiça de Deus. Eu quero honrar a Deus pelas vossas vidas, queridos. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida, na vossa vida. Vocês são muito bem-vindos a voltar. Igreja, aplauda Jesus pela vida deles. Deus os abençoe abundantemente. E eu quero contar com todos. Saiam dos nossos lugares. Vamos honrar o Senhor. Vamos terminar esse momento honrando ao Senhor com as nossas